Eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta difícil. Você xingava sua mãe, Felipe? Não, nunca xinguei minha mãe, pastor, nunca. Por Deus que tá nessa conversa. Pastor, eu com a grande ajuda de vocês de uma pergunta para me tirar um peso que há em mim já há alguns anos. Enfim, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, certo? Certo. E o que acontece, pastor? Eu cuidei da minha mãe veio morar comigo, fiz uma casa para ela no meu quintal. E minha mãe chegou a um certo ponto que ela foi cometida por Alzheimer. Uhum. E é num grau máximo, sabe? Aquela doença. Você conhece mais ou menos como é que funciona? Sim. Então, aí, nesse mesmo período, a minha esposa também teve um câncer. E eu estava cuidando da minha mãe, meus irmãos não tinham condição de cuidar, enfim. Só que chegava a certo momento, pastor, que a minha mãe, para ela tomar banho, para me levar lá para o banheiro, ela fazia as necessidades na fralda, enfim, eu tinha que usar um pouco mais de, não gritar, mas ter um tom de voz mais alto, às vezes levar força, porque ela não queria ir, sabe? E minha mãe, Jesus levou ela. Só que todas as vezes, eu me pego, às vezes, assim, fico muito, parece que eu errei, eu falhei na missão com a minha mãe. Isso é um peso na minha vida, parece que eu tenho um remorso profundo das vezes que eu tive que aumentar o tom de voz com ela, tive que abraçar ela, força para dar banho nela, para limpar ela. E eu fico vendo essa passagem de honrar seu pai e sua mãe, parece que eu falhei na missão. Eu gostaria que eu sei que Deus usa vocês pra caramba. Felipe, calma aí, você cuidou da sua mãe quanto tempo? 3 anos, pastor. 3 anos. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Você xingava sua mãe, Felipe? Não, nunca xinguei minha mãe, pastor, nunca. Por Deus que tá nessa conversa. Tá. Então você só foi mais enérgico no sentido de que, como ela não obedecia, então tinha que pegar no colo, não, a senhora vai e tal, é isso aí. Isso aí, pastor. Nunca xinguei minha mãe, nunca maltratei minha mãe. Por Deus que tá nessa conversa aqui. Tá certo. Tá bom. Obrigado, meu irmão. E sua esposa, ela lutou contra o câncer? Como é que foi? A minha esposa, ela estava fazendo um tratamento de quimioterapia, radioterapia nesse mesmo período, né? E graças a Deus, Jesus deu a vitória. Minha esposa está curada hoje 100%. E há quanto tempo a sua mãe faleceu? Tem 2 anos, fez 2 anos esse ano. E você luta com essa culpa há 2 anos? 2 anos, pastor. Eu peço a Deus para falar comigo, para ver se ele me perdoou. Mas parece que essa culpa eu carrego, sabe? Me perdoa, estou emocionado quando eu falo isso. Fique em paz. Vocês são quantos irmãos? 5 irmãos. E você que ficou com ela o tempo todo? Sim, sim. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Pastor Deiró. Bom, essa é mais uma pergunta pastoral, né? Servo de Deus, assim como Deus vive, o ideal para te aconselhar, neste caso, seria o seu pastor, porque ele tem ação pastoral sobre sua vida. A palavra honrar pai e mãe é, na verdade, cuidar do pai e mãe. Não é um amar de boca, não é um amar de palavra, como dizia o apóstolo João. É o cuidado. E isto o senhor fez. A sua mãe, ela estava já debilitada e como que uma criança, precisando de cuidados, e às vezes o cuidado é um pouco mais enérgico. Pastor César perguntou o seu comportamento moral, se alguma vez havia ofendido, xingado sua mãe, e sua resposta objetiva foi clara, dizendo não. Então eu tenho 2 coisas para te dizer. A primeira carta escrita por João, capítulo 3, verso 20, está escrito assim: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Amém. E conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. Então nós temos 2 situações. Se o senhor se sente pesado e culpado, o meu conselho é que o senhor fale com Jesus, explique dentro do seu coração para Jesus tudo que o senhor fez e não tenha medo. E como uma ação pastoral, João capítulo 20, verso 23, está escrito uma autoridade delegada, porque toda autoridade é delegada.
E a autoridade delegada por Jesus à igreja é esta aqui. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então, servo de Deus, sinta-se livre desta culpa, porque Jesus morreu para que você fosse livre do pecado, do poder do pecado e da culpa. Poder do pecado, pecado e culpa. Então, livre-se disso, siga a sua vida, você vai encontrar sua mãe com Cristo no dia que o nosso Senhor nos chamar. E não é uma compensação, mas corroborando o que o pastor Deiró falou, você tem mais 4 irmãos. Nenhum deles ficou com a sua mãe na hora que ela mais precisou. Aí você ficou, aí tem o ônus financeiro, de tempo, de desgaste, de emocional, social, de conviver. Não é fácil conviver com uma pessoa que está desconectada da realidade. Não é fácil. Então, não estou dizendo isso para você se sentir melhor. Isso é um fato. Até não é bom que ele se sinta melhor por isso, porque seria uma justificação. E nós não podemos... Não é esse o caminho, não é esse o caminho. Mas a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe. Parece que dos 4 irmãos, o irmão é o único que fez isso. Então, louve a Deus por isso. Quando eu fiz a pergunta lá, para tentar a gente não está no coração do irmão, né? Então, parece que é tranquilo isso. Então, receba o perdão de Deus, entendeu? Sinta-se perdoado, porque, como diz o texto que o pastor Deiró falou, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Então, caminha por essa estrada aí. Quer falar, Cássio? Sim. Felipe, né? Paz e graça, Felipe, tudo bom? Uma história comovente a sua, né? A gente sabe que não é fácil lidar com uma pessoa com estágio de doença que sua mãe tinha já avançada. Eu vejo que no seu coração tem uma grande dor que não consegue passar. A pergunta que a gente vai fazer é um pouco mais, vamos dizer assim, até agressiva, se você realmente disse toda a verdade aqui, para que nós possamos ouvir. Se você não omitiu nada, se tem alguma coisa que talvez você fez, que você não tem coragem de dizer em público, né? Que é aquilo que ainda mexe aí com o seu coração. Se tiver e você quiser falar, a gente vai te ouvir. Mas o que a gente entende alguma coisa ainda dói muito dentro de você. Pelo que a gente vê, você cumpriu o seu papel, honrando a sua mãe. A gente sabe que as pessoas nesse estágio, elas não respondem por si, elas ficam teimosas, elas querem fazer coisas como crianças, e às vezes a gente tem que ser enérgico, como é com uma criança, para trazer de volta para a realidade. Se caso você não tenha feito algo que lhe condena, que talvez você não teve coragem de falar, porque pode ser que você não teve coragem, falou só a metade. Se você quiser falar, né, ainda vai ter uma oportunidade. Pode ter certeza que Deus é fiel, não há pecado que Deus não possa perdoar. Se você acha que pecou ao fazer isso, você vai conversar com Deus e dizer: Senhor, minha mãe não é mais viva. Eu não tenho como pedir perdão à minha mãe, mas o Senhor tem como me perdoar e tirar todo esse peso do meu coração, e Deus vai lhe perdoar e você vai viver em paz, se é que você não está omitindo alguma coisa.